Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Olá, meus amigos, eu sou o Cristiano Soares, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso episódio 02 da série Cartas aos Coríntios. Falaremos hoje sobre o tema Fundamentados em Amor. Agradeço a todos os ouvintes que estão ligados no nosso podcast nesse momento. E sobre esse tema, hoje iremos trazer para vocês um breve estudo sobre o amor que vem de Deus. Como texto base para o nosso estudo, gostaria de ler com vocês um texto que nós estudamos durante essa semana, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E o texto diz assim: E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e nem se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Bom, irmãos, que texto profundo das Escrituras, não é mesmo? Primeiro, precisamos entender o contexto que levou ao apóstolo Paulo a ensinar sobre o amor. Pois como estamos estudando sobre a igreja em Corinto, logo entendemos que havia problemas de divisão, sentimento de inveja e competição. Mas era uma igreja rica em dons, e o apóstolo Paulo começa fazendo uma comparação sobre uma igreja rica em dons e pobre em amor, e que isso não valeria de nada, pois tudo iria passar, mas que o amor que vem de Deus, este sim é eterno, e é o que vai permanecer na vida de cada crente. O ponto que devemos destacar nesse capítulo é a revelação sobre um caminho ainda mais excelente. Irmãos, esse caminho aponta para a maturidade cristã, pois muitos de nós consideramos o que é bom para nós algo já suficiente e nos acomodamos nesse lugar. Infelizmente, em muitos momentos, o bom se torna inimigo do excelente, pois não queremos mudar, e o processo de maturidade traz o desafio das mudanças. A igreja em Corinto considerava que ter dons era o suficiente, mas ela não sabia amar e, por se considerar boa o suficiente, não estava aberta para algo ainda mais excelente. E outro ponto que devemos destacar é sobre a definição do amor, pois muitos de nós temos um entendimento errado sobre o que é amar. O amor não é um sentimento carnal e tampouco uma relação de troca entre pessoas, pois é muito fácil amar a quem nos ama, e este é um bom caminho. Mas o caminho ainda mais excelente é amar a quem não nos ama. Lucas 10:27 nos ensina que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Podemos destacar aqui 3 pontos para o amor: amar a Deus, amar a si mesmo
e amar o nosso irmão. Perceba que esses pilares se correlacionam, pois quando passamos a amar a Deus, passamos a amar a nós mesmos. E assim passamos a amar o nosso irmão. Logo podemos entender que é impossível amarmos o nosso irmão se não amarmos a Deus e a nós mesmos. Em 1 João 4,20, a Bíblia nos diz que se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, diante disso, podemos entender que o amor é algo que vem de Deus e que inunda nossas vidas e assim transbordamos para a vida do outro. Infelizmente, muitas pessoas fazem o contrário. Elas querem ser amadas por alguém para se amar e assim amar a Deus. Então, irmãos, dos versos 4 ao 8, Paulo começa a descrever as qualidades do amor e tudo o que é o seu oposto. Paulo nos diz que o amor é paciente, bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas em contrapartida, diz que o amor não é invejoso, não é arrogante, não é inconveniente, egoísta, não se enfurece e não guarda ressentimentos. Todos esses exemplos sobre amor revelam o caráter de Deus em nós, pois a Bíblia nos diz em 1 João 4,16 que Deus é amor. E do contrário, é a manifestação da natureza humana e pecaminosa em nossas vidas. O amor de Deus tem como resposta os frutos do Espírito, que vamos estudar mais à frente e que está em Gálatas 5,22. E a falta do amor de Deus é a manifestação das obras da carne. Então, nos versos 9 e 10, Paulo começa a falar sobre as imperfeições que existem em nós como consequência de uma natureza pecaminosa. E a natureza de Cristo que é perfeita. E que nos revela que quando essa natureza de Cristo fizer parte das nossas vidas, todas as imperfeições de uma natureza pecaminosa irão desaparecer, pois iremos amar como Jesus amou e não segundo os nossos interesses terrenos. E por último, dos versos 11 ao 13, Paulo fala sobre a maturidade de um cristão como base para o amor de Deus, pois fala dos pensamentos e do falar sem conhecimento, por ser crianças e da maturidade que faz deixar para trás algumas atitudes do passado e seguir para uma vida que reflete a Cristo, pois fala de um tempo em que não temos a imagem exata de Cristo por causa da imaturidade, mas que haveria um tempo de crescimento e que veremos a Cristo face a face, ou seja, o ponto de maturidade é quando olhamos para as nossas vidas e vemos a Cristo em nossas ações e reações. Bem, irmãos, para fecharmos o nosso estudo, a nossa rede de ensino elaborou algumas perguntas sobre esse tema que eu gostaria de responder. A primeira pergunta é: o que significa estarmos fundamentados em amor? Bom, estar fundamentados em amor é estar fundamentado em Cristo, né? Jesus, ele é o maior modelo de amor. Se nós começarmos a entender que o padrão de amor é amar como Jesus amou, nós vamos entender o significado de um amor ágape, não um amor eros, um amor genuíno, um amor que não vê interesses próprios, não é uma relação de troca. Eu preciso ser amado para o amar. Não, você ama e como resposta você é amado. A segunda pergunta é: qual é o risco de termos os dons espirituais sem o amor descrito por Paulo em 1 Coríntios 13? Bom, o risco é justamente nós termos uma igreja fundamentada somente nos dons, né? Paulo ele começa a fazer essa contrapartida porque uma coisa ela pode andar sem a outra. Então, hoje, o título de supercrente não é a pessoa que carrega vários dons. A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos e não pelos nossos dons. E hoje parece que existe uma inversão dessas coisas, né? As pessoas elas buscam dons, elas querem realmente ter uma certa notoriedade até através desses dons, e aí vem a questão dos usos indevidos dos dons, porque as pessoas elas começam a crescer nos dons, no poder de Deus, e esquecem da essência que é o amor de Deus. Então é um perigo muito grande hoje para uma igreja que é fundamentada nos dons espirituais e não vive o amor de Deus. Bom, a terceira pergunta é: Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O que isso significa para nós como igreja?
De que forma essa afirmação deve influenciar nas nossas ações? Bom, foi o que nós falamos no nosso estudo. É impossível nós amarmos o nosso irmão se nós não amarmos a Deus. E também algo que é muito importante nós ressaltarmos aqui é a questão do amor próprio. Amar a si mesmo. A Bíblia nos ensina a amar a nós mesmos. Então, o evangelho ele não é uma abdicação do amor próprio, como muitas pessoas pregam. Você precisa se amar. Porque quando você ama a Deus, você se ama. Porque esse amor, ele transborda primeiro em você e depois no outro. Então, isso impacta diretamente na igreja porque é essa bandeira. A bandeira da igreja de Cristo sobre a terra deve ser o amor. As pessoas devem reconhecer um amor não interesseiro, não um amor que vê as suas questões próprias, mas o amor que é genuíno, um amor que vem de Deus e que irradia para o próximo. Então isso é muito importante. Hoje muitas pessoas elas não conseguem amar o próximo porque elas não se amam. Por que elas não se amam? Porque elas não encontraram o verdadeiro amor de Deus em suas vidas. Então, é uma relação que ela está correlacionada. Uma coisa não existe sem a outra. E muitas das vezes, por uma necessidade pessoal, a gente inverte as coisas. A gente quer ser amado por alguém para nos amar, para nos amarmos e amarmos a Deus. Então, a gente faz ao contrário. A gente espera o amor de alguém até mesmo para mudar a nossa vida. E isso não é uma verdade. A Bíblia nos ensina que nós temos que dar amor ao nosso irmão, nós temos que dar amor ao nosso próximo. Bom, irmãos, com isso nós terminamos por aqui. Foi uma bênção poder compartilhar desse estudo com nossos irmãos. Tenho certeza que em breve estaremos juntos novamente para compartilharmos a palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.